Bom dia, pessoal de Segundos, tudo bem? Essa videoaula vai falar um pouquinho sobre a questão do romantismo em Portugal, tá? Partindo do roteiro de pesquisa que eu passei para vocês. Eu tenho algumas colocações para fazer em relação ao roteiro de pesquisa, tá? Bem importantes para vocês se organizarem e melhorarem a compreensão, né, as informações solicitadas, para que vocês façam de uma maneira mais elaborada, mais organizada, tá? Se a gente pede, né, como foi pedido, romantismo no Brasil, o tema é muito aberto, então vocês têm muitas coisas para colocar, tá? Quando a gente dá um roteiro de pesquisa, a gente quer aquelas informações naquela disposição, naquela ordem, e isso também evita um copia e cola, né? Porque quando a gente copia e cola do site, a gente corre o risco de inserir informações que não tem a ver com aquele roteiro, tá? Então, o roteiro, ele serve para te orientar o que você deve pesquisar. E aí você tem que pesquisar, né, gente? Vocês têm que pesquisar, tem que ler e tem que colocar as informações solicitadas naquele roteiro. Então, jamais, quando vocês tiverem um roteiro, façam, por exemplo, um texto único, um bloco de informações. Isso é péssimo, tá? Por quê? Porque aí vocês vão inserindo dentro de um texto enorme um monte de informações, sem fazer um destaque, sem fazer uma pausa. E isso prejudica demais a compreensão, né? Visualmente, um roteiro de pesquisa, ele tem um enfoque visual, em primeiro lugar, de organização das ideias. Então, você fazendo separação, você colocando os itens, colocando destaque, colocando até tópicos, de repente, ajuda a você ter uma informação mais organizada e mais disponível para você, tá? Então, o roteiro, ele sempre visa facilitar a realização da pesquisa. Então, ele dá um pouco mais de trabalho no sentido de que você não basta copiar e colar ou só copiar um monte de coisas, você tem que pensar, tá? Então, esse é o objetivo. A pesquisa é uma tipologia, é um gênero textual de tipologia expositiva. Então, essa tipologia está ligada ao conhecimento, às informações. Então, tem que ser tudo muito claro e objetivo, tá? Bom, saindo dessa questão do roteiro, a gente vai então comentar um pouquinho do romantismo português a partir dos itens solicitados, tá? O primeiro foi a data, a obra e o autor que marca o início do romantismo português. Houve alguns alunos colocaram a data de 1836, tem algumas informações aí em alguns sites que não é muito correta, tá? O autor, a obra e o ano que inicia o romantismo em Portugal é 1825, com a obra Camões, escrita pelo Almeida Garrett, tá? Essa é a obra que vai marcar o início do romantismo em Portugal. O item 2 era o contexto histórico, né? Então, o que estava acontecendo em Portugal na época, né? Nesse período aí, no começo do século XIX. A gente não pode esquecer que houve uma revolução industrial na Europa, houve a Revolução Francesa, a burguesia começa a ascender socialmente, começa a ser uma classe social com poder político e econômico, tá? E a principal luta dos burgueses nessa época é a derrubada dos reis absolutistas, tá? Só que Portugal passa a ter uma monarquia constitucionalista, ou seja, vai ser feita uma constituição, vai ser repensado algumas coisas, né, dentro da monarquia, e depois a gente vai ter uma luta pela retirada dessa monarquia, mas isso demora um pouquinho, tá? Época de Napoleão também, né? Então, é a época que Portugal não está mais muito bem, política e economicamente falando. Tem uma questão econômica bem importante em relação aos portos, a abertura dos portos no Brasil desfavoreceu um pouco Portugal, tá?
A gente tem também a questão da família real que se muda para o Brasil, depois ela retorna, e a gente tem a morte do Dom João VI, né? E essa morte desse rei vai acirrar a disputa, né, entre os liberais e os monárquicos, né, os defensores da monarquia e os defensores do liberalismo. Então, isso é um processo bem longo também, tá? Então, isso é o contexto histórico. O item 3 era para vocês falarem das 3 gerações românticas. Em cada uma delas, informar o nome, o período que ocorreu, as características e autores, tá? Então, gente, não é para vocês fazerem um mix de informações, é para vocês fazerem detalhado, tá? Aqui no Brasil, a gente teve uma distinção entre prosa e poesia. Em Portugal, a gente não tem essa distinção, a gente tem 3 gerações também, que tem mais ou menos a ver com os mesmos temas, mas dentro dessas gerações, que ela tem um período em que ocorreu, né? A gente tem produção tanto em prosa quanto em poesia, tá? Lembrando que prosa, romance, conto, teatro, tá? Tem vários outros tipos de prosa, né? Cartas também eram bastante escritas, né? Produções de cartas, só que não era tão popular assim, né? E a poesia que sempre vai existir, né? Na literatura, tá? Então, a primeira geração romântica em Portugal, ela é a geração nacionalista. Ela vai durar de 1825, né, com Almeida Garrés fazendo a primeira obra, até 1840. Então, ela tem essa fase de duração. E são autores nacionalistas, são autores que buscam essa questão revolucionária, né? São autores que querem mudanças políticas. Eles refletem isso nas obras de literatura desse período. Então, a gente tem, além do Almeida Garrett, a gente tem o Alexandre Herculano. O Alexandre Herculano, ele fez muitos romances históricos, que vocês até citaram na prosa do Brasil, mas ele está mais ligado ao Alexandre Herculano mesmo, uma prosa ligada à parte histórica, a você contar, né, a história do rei, a história do poder em Portugal. Isso daí era muito feito nessa época, tá? A segunda geração, ela é a geração ultrarromântica, ela corresponde ao nosso ultrarromantismo. Então, ela vai de 1840 a 1860, são mais ou menos 20 anos de autores aí que bem diferentes dos primeiros, né? Os primeiros nacionalistas portugueses eram bem diferentes desses ultrarromânticos, tá? O ultrarromantismo no Brasil, ele tem muito a ver com conto fantástico, com morte, boemia. Em Portugal, é mais ligado com uma geração que não tem interesse nessa questão nacionalista, ela tende a se fixar mais numa poesia elaborada, assim, bem preocupada, né, com a questão da rima, da métrica, uma poesia um pouco exagerada, no sentido de muitos problemas, muitos conflitos familiares, muitos conflitos amorosos, famílias que não aceitam a relação amorosa dos filhos, né? Então, é uma literatura bem melodramática, tá? O principal representante, né, o autor, é o Camilo Castelo Branco. Ele escreveu Amor de Perdição. Amor de Perdição é uma obra que a narrativa é bastante interessante, mas a maneira de ser escrito o texto é muito difícil. Então, a segunda geração romântica, ela está muito preocupada em elaborar um texto muito bem feitinho, mesmo na prosa e na poesia, tá? A terceira geração, ela vai ser chamada de pré-realista. Por quê, gente? Próximo período literário, após o romantismo, é o realismo. Então, a gente tem uma mudança de enfoque dos temas, tá? Também é chamada de renovação romântica. Muitos puseram renovação romântica. É um tipo de romantismo diferente.
Então, eles querem, os autores, né, desse período querem renovar a linguagem poética, não querem mais continuar com aquela poesia pesada, difícil. Eles querem uma modernidade, tanto na poesia quanto na prosa, tá? Então, dessa época aí, da terceira geração dos pré-realistas, entre o Antero de Quintal e o Júlio Diniz. Lembrando que esses autores, eles escrevem também muita novela, romance, novela. A novela é um gênero textual parecido com o romance, tá? Mas ele é um tipo de escrita um pouco mais curto do que o romance. Só que aqui no Brasil não se escrevem muitas novelas, né? Novela é um gênero textual até que corresponde ao romance, só que ele é mais produzido na Europa, tá? Até a análise da diferença entre romance e novela é muito difícil até de ser feita, certo? Então, é um gênero textual da prosa também, tá? Então, gente, é isso, né? O romantismo português, ele tem essas fases mais demarcadas e o realismo, depois ele passa para o realismo e vai ser mais ou menos no mesmo período nosso no Brasil, com algumas diferencinhas, né, de data, de época e de temas, tá? Mas corre mais ou menos que junto, certo, gente? Então, em relação ao romantismo português, eu acho que tá resolvido, né? Tem várias semelhanças com o nosso romantismo e em relação ao roteiro de pesquisa, sempre sejam muito fiéis ao roteiro. Se tem um roteiro de pesquisa, cumpra esse roteiro com os itens separados, destacados, tá? Tentem dar uma ênfase à forma, né? O conteúdo é importante, mas a forma também vai ser, ok? Evitem copiar e colar, porque entram informações desnecessárias e repetidas. E nunca se esqueçam, gente, de colocar as fontes. Da onde que você tirou esses dados da pesquisa, tá? 2, 3 ou 4 sites é muito importante. Você dá uma olhadinha em um, em outro, inclusive para confirmar datas, né? Essa data do início do romantismo, por exemplo, o livro didático é muito útil para você pesquisar, porque ele vai estar sempre informando algo certinho, tem fonte, tem pesquisa, né? E um site, entra em um site e outro, compara as informações. Se tiver divergência, vai em outro site, tá? Para tirar qualquer dúvida, gente, que isso é uma pesquisa, é você trabalhar, é você tentar localizar da maneira mais correta possível as informações, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo e obrigada pela presença, gente.